Olá, queridos! Bem-vindos ao Saúde Consciente. Eu sou a Gabi Thomas. Bem-vindos a mais um episódio aqui no meu canal. Eu sou coach em saúde, lido com saúde emocional, mental e física e coach em relacionamentos aqui nos Estados Unidos. Se você ainda não faz parte do meu grupinho aqui no YouTube, não esquece de me dar uma curtida, porque isso me ajuda bastante, já que todo o trabalho que eu faço com vocês é voluntário. Então, se você puder dar uma curtida e me seguir aqui no YouTube, se inscrever, isso vai me ajudar bastante. Então, hoje eu quero continuar falando sobre esses assuntos de narcisistas, psicopatas, sociopatas. Eu já fiz um vídeo sobre o luto, sobre essa dor do luto, né? Quando o relacionamento acaba, como a gente tem que enterrar aquela pessoa que a gente pensou que o narcisista fosse. Então, é como se fosse um luto mesmo. Mas hoje eu quero me aprofundar um pouco mais sobre a recuperação emocional. E essa recuperação tem 3 fases, que é após luto, né? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre a primeira fase do luto e nos próximos 2 vídeos eu farei sobre as próximas 2 fases de recuperação emocional pós-luto. Então, o que eu vou falar para vocês? A primeira fase do luto são horríveis. Vê se vocês conseguem se identificar. É uma fase caótica, você se sente instável todos os dias, você sente que não tem controle sobre as suas próprias emoções, não é assim? Quando o relacionamento termina, você se culpa e acha que nunca mais será feliz com ninguém, não é? Às vezes você acha que você nunca mais nem será feliz. Você não consegue entender como o abuso destruiu a sua autoconfiança e a sua identidade. Porque você saiu do relacionamento sem ter certeza se foi abusada mesmo ou não, não é? Você não eu tô falando narcisistas, nesse caso, homens, porque fica mais fácil para eu falar, já que eu lidei com mais narcisistas homens, mas isso também vai para mulher. Tudo que eu falar nesse vídeo e todos os vídeos que eu já fiz tem a ver com homens e mulheres. Só quero deixar isso bem claro para vocês, que também tem narcisistas mulheres, muitas por aí. Então, quando esse relacionamento acaba, você nem sabe se você foi abusado ou não, se você deveria ter feito alguma coisa diferente, se a culpa não foi sua, não é? O que você tem certeza absoluta é que você nunca sofreu tanto por alguém como você sofre agora. Isso é a única coisa que você tem certeza absoluta, porque é uma dor horrível, é uma dor de incerteza, acabou o relacionamento abruptamente, não é? Você não sabe nem o porquê que aconteceu tudo isso, você não sabe nem como chegou no estado que chegou, não é? Mas eu quero que vocês ouçam isso, gente. Não importa o quão confuso você estiver, não perca a esperança. Você não está sozinho nesse túnel, nesse final, no fundo do poço, como vocês sempre falam. Vocês não estão sozinhos, gente. E as coisas vão melhorar. Eu sou a prova disso. Eu também já estive no fundo desse poço. E eu quero ajudar vocês a sair disso. Por isso que eu estou fazendo todos esses vídeos para vocês entenderem. Eu quis fazer esse vídeo aqui para vocês se identificarem e saberem que a forma que vocês estão se sentindo é normal, que isso também é um padrão. Porque tudo, como vocês estão aprendendo nos outros vídeos, sempre tem um padrão de comportamento, né, dos narcisistas e também de como a gente reage. Né? Se tem um padrão de comportamental narcisista, também tem um padrão comportamental dos empatas, das vítimas dos narcisistas. Senão eles não conseguiriam fazer as próximas coisas que eles fazem com os empatas, não virariam um padrão, não é? E eu quero que vocês saibam que vocês já estão na fase de recuperação, mesmo que seja a primeira fase. Vocês já estão. E tem um padrão também na recuperação emocional. Então, tudo que eu falar aqui é uma coisa que acontece com todos vocês depois que termina um relacionamento com o narcisista. Então, é um padrão também. Eu quero que vocês aprendam isso, por causa que muitos de vocês entram em contato comigo e falam: a gente também, muitos de vocês que entraram no grupo do Facebook, lá do meu grupo de apoio, por exemplo, falam pra mim: cai uma ficha, parece, né? Cai a ficha e a pessoa fala: nossa, mas eu também eu também faço parte, eu também tenho responsabilidade nesse sofrimento. Muitos de vocês vêm pra mim e falam: tem muita gente se vitimizando, a gente também tem responsabilidade. E eu adoro ouvir isso de vocês, porque
essas mesmas pessoas que entraram no grupo, estavam no fundo do poço, estão começando a perceber isso. E isso significa que elas estão mudando para uma próxima fase. E isso é ótimo, gente. Mas todo mundo todo mundo passa pelas mesmas fases, mas cada pessoa tem um tempo diferente. Então, como eu sempre falo, as pessoas que acabam de sair de um relacionamento com um narcisista, elas não estão se vitimizando, elas são vítimas mesmo. E elas precisam entender que elas são vítimas, que elas foram vítimas de abuso. Então, eu acho ótimo as pessoas falarem sobre o assunto, se abrirem, falarem sobre a história que passaram, pedir ajuda. Isso é muito importante na fase de recuperação emocional, na primeira fase, porque vocês têm que perceber que vocês são vítimas mesmo, vocês foram vítimas de abuso, né? Mas eu quero que vocês se lembrem que a pior fase da vida com o narcisista já passou, que foi a fase que vocês estavam juntos. Isso já passou. De agora em diante, daqui para frente, as fases do luto vão ser pós-narcisista, vai ser difícil, no começo vai ser bem difícil, mas como vocês vão ver com esse vídeo, com os meus próximos vídeos, vai ficando mais fácil, até que vocês consigam se libertar. Então, esse primeiro vídeo é para falar sobre a primeira fase, que é a fase da devastação. É essa fase que acontece logo depois que o relacionamento acaba. E os sintomas que você sente é vazio, choque, abuso de substâncias químicas muitas vezes, pensamentos sobre acabar com a própria vida, dificuldade de foco, depressão, deteriorização física. Vocês que já passaram por isso ou estão passando por isso, eu tenho certeza que vocês conseguem se identificar ou já se identificaram com isso. Quando o relacionamento acaba, uma pessoa que você tentou tanto, você se deu tanto, uma coisa que você foi tão cansativa e você insistiu tanto para que desse certo, que você tinha tantos sonhos, que acabou, você não sobrou nada, a sua energia foi sugada, não sobrou nada de você. Então você se sente num choque, né? E muitas pessoas acabam se voltando para substâncias químicas porque isso dói tanto, eles querem esconder essa dor. E eu vou falar sobre tudo isso. Então, nessa fase, que é a primeira fase de devastação, essa fase te consome. Você sente que o seu coração e o seu cérebro amorteceram e você não consegue fazer atividades diárias como antes. Parece que nada tem graça mais. Isso acontece porque a fonte do seu vício foi retirada de você. Aquela fonte, aquele vício que eu já expliquei no meu outro vídeo. Então, toda aquela endorfina, todos aqueles hormônios que eu falei no outro vídeo, tudo isso foi tirado de você, todos esses sentimentos que causam a liberação desses hormônios. Então, é a mesma coisa, né? Então, você se sente como se estivesse na abstinência mesmo, né? O seu corpo parece deteriorar. E você se sente frágil quando você se olha no espelho. Nossa, eu me lembro, gente. Eu me lembro quando isso aconteceu comigo. Das vezes que aconteceram, né, comigo, porque não foi só uma vez. Eu me lembro me olhar no espelho e odiar a pessoa que eu via. Eu me via uma pessoa fraca, eu me via uma pessoa feia, eu me via uma pessoa, sabe, que não sobrou nada, esgotada, cansada, exausta, né? A gente se olha no espelho, é isso que a gente vê, né? A gente consegue ver nada de bom. A sua vontade de ter relacionamentos sexuais, por exemplo, oscila entre não querer nunca mais ter relacionamento ou então não poder mais ter relacionamento com o seu ex. Você fica pensando nisso. Uma hora você pensa que você nunca mais quer, uma hora você pensa como era antes com o seu ex. E tudo isso é pelo fato da sua personalidade ter sido distorcida durante o relacionamento. Então, isso tudo eu vou explicar para vocês. Mas nessa fase de devastação, você não tem ideia de que a sua personalidade tenha sido modificada. Você não tem a menor ideia. E eu já fiz também um vídeo sobre essa mudança de personalidade. Você não tem ideia do tamanho do abuso emocional que você sofreu. Porque muitas vezes as pessoas... Porque você imagina, se você está aqui ouvindo isso, é porque você já sofreu demais. Para você ter entrado no YouTube ou no Google e procurado um assunto sobre esse, é porque você já sofreu tanto que você precisou entender de alguma forma o que está acontecendo, não é? Então, geralmente as pessoas
descobrem sobre o abuso depois que já foram abusados, tentando entender alguma coisa, né? E a gente não tem ideia do tamanho do abuso emocional, porque se a gente soubesse, a gente não deixaria isso acontecer, não é? Então, por isso, ao invés de você conseguir se reerguer emocionalmente, você continua sendo uma vítima do narcisista, mesmo depois do término, né? Por isso que eu falo, contato zero, gente, a melhor coisa possível, porque se vocês continuam sendo frágeis, estão fragilizados, se você não está bem emocionalmente, é isso que o narcisista quer. E além de ser mais difícil para você se recuperar, ou quase impossível, isso é o que faz e está suprindo o narcisista além de tudo, né? Então, por isso que eu sempre falo que a melhor coisa é o contato zero, né? E você acredita de verdade nessa fase que você merece o que está acontecendo com você. Isso que é o problema, né, gente? Você acha que que tudo de ruim que aconteceu, a culpa é sua, que você merece se sentir dessa forma, que você não é nada sem ele ou sem ela, né? Que você é ciumento, você se acha que você é louca mesmo, que você é carente e que a culpa é toda sua. Você se sente um inútil ou uma inútil. Você sente que perdeu todas as conexões emocionais que tinha com o resto do mundo, porque você se sente isolado, não é? A sua capacidade de empatia, de conseguir se importar com os outros também é inexistente, porque a sua personalidade foi modificada. Então você até se sente até narcisista. Isso tudo eu vou explicar nessas fases, o que vai acontecendo. Então, gente, e quando você se recuperar, vai ser isso que é esquisito. Quando você se recupera e olha para trás, é difícil de você lembrar os detalhes que aconteceram nessa fase, o que estão acontecendo, tudo que você está passando agora. No futuro, quando você olhar para trás, vai ser difícil você lembrar de todos os detalhes. O seu cérebro vai querer bloquear essa dor insuportável que você está passando agora, como uma forma de proteção até. E as lembranças de situações e ele também o seu cérebro também vai tentar ofuscar, né, as lembranças das situações constrangedoras que você passou também. Uma parte de você desliga para poder proteger o seu espírito. Que já pensou, gente, se a gente ficasse pensando nisso e remoendo isso? Não é um absurdo, a gente não ia conseguir viver. Então, o nosso cérebro, como forma de proteção, desliga mesmo para proteger o nosso espírito. Mas ao passar pelas fases de luto, vocês vão conseguir fazer essa parte sua voltar a viver de novo. Eu prometo isso para vocês, gente. Então, por isso que eu falo, tenha força. A primeira coisa que você tem que fazer é tome conta de você mesmo. Durante essa fase de devastação, você precisa tomar conta de você mesmo. É só assim que você vai conseguir passar dessa fase. Então, durante todo o processo de recuperação emocional, mas especificamente nessa fase, você precisa se lembrar de tomar conta do seu corpo. Precisa, gente. Isso é o mínimo que você pode fazer por você mesmo, uma vez que a sua mente não está funcionando direito. Né? Pensa, a sua mente não está funcionando direito, você está amortecido, você está triste, se você não cuidar de você, eu sei que é difícil agora, mas você precisa fazer isso por você mesmo, porque ninguém mais vai fazer. Se você não fizer isso por você, isso é o mínimo. Então eu quero dar alguns exemplos para vocês verem que vocês podem sim fazer algumas coisas por vocês, mesmo que seja pouquinho, nessa hora, parece que é bastante. Eu quero que vocês se acostumem a fazer isso. Então eu vou dar alguns exemplos para você. Por exemplo, medite. Primeiro, medite sempre que possível. Um jeito fácil de você meditar é respira fundo 10 vezes seguidas, mas bem fundo mesmo, sabe? Então para quando você estiver estressado, cansado, triste, você para, fica sozinha, quietinha e foca na sua respiração 10 vezes, bem fundo, bem devagar, respire e expira devagar. Só isso já vai te fazer se sentir um pouquinho melhor. Uma outra coisa, todos os dias toma um suplemento, um multivitamínico que tem a vitamina do complexo B, inclusive a B12. Então, por quê? Porque as vitaminas B6 e B12 ajudam a evitar a depressão. Então, isso é muito importante.
Se você ainda estiver com um narcisista, também é muito importante para você tentar não cair na depressão. Né? Isso tudo ajuda, tudo que ajudar é melhor, não é mesmo? Outra coisa que vocês podem fazer, toma suplemento de ômega 3 para manter o seu cabelo e pele forte, mas também porque o ômega 3 também tem qualidade antidepressiva. Outra coisa que vocês podem fazer é tenta fazer exercício, mesmo que for uma caminhada de 30 minutos, 20 minutos, sai para andar especificamente para isso, entendeu? Saia pensando em você, ou então vai na academia, faça. Mas se você for na academia, por exemplo, não se preocupa com a sua performance e fica se cobrando, antigamente eu conseguia fazer isso, agora eu só consigo fazer isso. Não, vai porque você está pensando em você, vai porque você está querendo cuidar de você. O foco agora é outro. O foco agora não é ficar forte, não é quanto você pode levantar peso, quanto peso você pode levantar, não é nada disso. O foco agora é sua mente. E fazendo exercício, se colocando em primeiro lugar, isso vai começar a aumentar a sua autoestima. Uma outra coisa que você pode fazer é coma 3 refeições por dia, mesmo que não tiver com fome, porque nessa fase é muito difícil até a gente se sentir com fome, né? Porque às vezes a gente está com depressão, a gente não tem nem vontade de comer, mas a gente não pode deixar o nosso corpo passar fome, porque senão, se a gente não tiver nutrientes no nosso corpo, a nossa mente não consegue funcionar. Então a gente precisa comer. Então marque, coloque no seu despertador até para você não esquecer de comer, porque muitas vezes quando a gente está triste, a gente esquece de comer, né? Outra coisa que você pode fazer é não acorda tarde, né? Se acostuma a se levantar cedo da cama, porque senão você vai ficar deprimido, porque senão você começa a ficar deprimido, você começa a virar um costume acordar tarde, por exemplo, e aí você fica deprimido para enfrentar o próximo dia. Então então liga o alarme, sabe? Faça a questão de acordar cedo, mesmo se você não tiver nada para fazer, mas não entre num costume de acordar tarde. Outra coisa é durma de 7 a 9 horas por noite. Por quê? Porque descanso é essencial para que a nossa saúde mental, para nossa saúde mental. Descanso a gente precisa, gente. É durante a noite, é durante o sono que o nosso corpo se restabelece, que as nossas células regeneram. É durante o sono que isso acontece. Então, durma de 7 a 9 horas, descansa. Descansa sua mente. Você não vai conseguir se restabelecer se você estiver exausto todos os dias. Outra coisa que você pode fazer, tá vendo? Tem muitas coisinhas. Toma sol, aproveita a luz natural da natureza, absorve a vitamina D que o sol tem a oferecer. Se você fizer isso, você vai se sentir muito melhor também. Outra coisinha que parece que não vale nada, mas vale muito toma conta da sua higiene todos os dias. Não deixe de escovar os dentes e tomar banho, por exemplo. Não fala, amanhã eu escovo, não preciso escovar agora, ou então pula, sabe? Porque isso vai virando costume. E cada vez que você pular de escovar o dente, por exemplo, ou então, sabe? Isso vai acabar virando costume e você vai ficando mais deprimido, mais deprimido, mais deprimido. Outra coisa, saia de perto do espelho nessa hora. Durante essa fase, você precisa sair de perto do espelho. Não se preocupa com como você se parece para os outros. O narcisista, gente, fez questão de fazer que você se sentisse inseguro ou insegura de si mesmo, sobre como você se vê. Mas eu quero que você se lembre que ninguém nunca vai te julgar como eles te julgaram. Então não acredite nas coisas que eles disseram para vocês, tá bom? Então, tomar conta de você mesmo é uma coisa muito importante durante essa fase de recuperação, tá bom? Nessa primeira fase pós-luto. Outra coisa que vocês precisam fazer é refletir. Então, durante essa fase da devastação, essa fase 1, vai ser muito difícil para você se lembrar de tudo que aconteceu durante o seu relacionamento. Mas eu preciso pedir para vocês olharem para dentro de si, para dentro de vocês mesmos, só por um momento. Essa é uma das coisas mais importantes que eu vou falar para vocês. Muitos sobreviventes de narcisistas pensam em terminar com a própria vida, porque eles não conseguem imaginar suas vidas depois dessa experiência horrível que eles passaram com o narcisista.
Muitas pessoas acham que se você se esforçou tanto para conseguir uma coisa e não conseguiu, que não vale mais, que a pessoa perdeu o foco, que perdeu, não tem o porquê mais estar aqui. Mas, gente, para ajudar com isso, muitos sobreviventes de narcisismo começaram a beber sozinhos, ou então começaram a tomar medicamentos sem acompanhamento médico, né? Sem acompanhamento médico. E se essa pessoa é você, gente, por favor, para de assistir esse vídeo e procura uma ajuda profissional o mais rápido possível, porque não é brincadeira. Como eu já expliquei no meu outro vídeo, depressão não é brincadeira. E eu quero que vocês saibam que nenhum vídeo no YouTube ou website conseguirão te ajudar, conseguirão dar a ajuda que você precisa agora, nesse momento, tá bom? Não existe. Vocês precisam de ajuda de um profissional que entenda disso. Então, mesmo se você não estiver passando por tudo isso, que você não estiver pensando nessas coisas, é muito importante ter uma ajuda de um profissional quando a gente lida com narcisistas, né? E tem muitos psiquiatras, psicólogos e terapeutas que ajudam as pessoas a transformarem as vidas deles todos os dias, né? Então procura um terapeuta que se especialize em relacionamentos abusivos, porque essas pessoas vão conseguir entender o que você está passando. E lembre-se que o profissional que você escolher precisa ser paciente, precisa ser gentil e precisa ter compaixão e ter uma mente aberta. Então, se você se sentir julgado pelo seu terapeuta, por exemplo, ou se você não se sentir seguro quando estiver falando do que aconteceu com você, ou se você nem tiver força para dizer o que aconteceu com você porque você não confia, alguma coisa te diz que você não confia naquela pessoa, você está com o terapeuta errado. Então você precisa se sentir seguro para poder dividir tudo o que aconteceu com você com o terapeuta. Então, se você não estiver feliz com o seu terapeuta, procura outro, gente, tá bom? Às vezes tudo que a gente precisa é de um empurrãozinho pra gente conseguir sair do buraco onde a gente tá. Nunca tenha vergonha de pedir ajuda, tá bom? Essa é a primeira fase que a gente passa após o luto. Então, luto pós-narcisista. E eu quero muito que vocês entendam que tudo isso que vocês estão passando agora, todo esse sentindo frágil, sentindo perdido, sabe? Com depressão, se sentindo perdido, isso tudo é normal. Eu já passei por isso, muitos de vocês já passaram por isso também, e é por isso que eu gosto de fazer vídeos assim e manter contato com vocês, para ver que vocês estão passando por outras fases, que vocês estão criando conscientização. Isso me faz muito, muito feliz. E essa fase de devastação, essa primeira fase, é normal. Mas tem vida depois disso, gente. A vida continua e vai ficando mais fácil, eu prometo para vocês. E quanto mais a gente vai aprendendo sobre esse assunto, quanto mais a gente vai sabendo o que está acontecendo com a gente, mais força a gente vai tendo para enfrentar e mais coragem a gente tem de se reerguer e conseguir a nossa cura emocional. A segunda fase, no próximo vídeo que eu vou falar, é sobre a negação. A negação é a segunda fase que a gente faz pós-narcisista, no luto. E a terceira fase que eu vou falar com vocês é a fase... é o aprendizado e dúvida de si. Então, obrigada por ouvirem esses vídeos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de me dar uma curtida para eu saber que você gostou e continuar fazendo vídeos como esse, tá bom? Um beijo em todos vocês. Quero avisar também que eu vou começar a fazer lives. Se você quiser que eu responda a sua pergunta, eu vou fazer lives de perguntas de vocês. Então, se você quiser me mandar a sua pergunta, vai lá no meu Instagram e me manda a sua pergunta por direct, tá bom? Espero que vocês estejam felizes, tenham forças, não desistam, tá bom, gente? Eu tô torcendo junto com vocês. Um beijo enorme e até a próxima. Tchau, tchau.